O programa Virar o Jogo. Como agir no mundo das incertezas. Com a palestrante e escritora Leila Navarro. Produção e direção Vanusa Santos. Você chegou no Virar o Jogo. Me conta uma coisa. Você está num momento especial da vida ou da carreira e não sabe direito que direção tomar? Todos nós passamos por momentos assim. Seja por questões pessoais ou até mesmo por circunstâncias e transições no mercado de trabalho, da economia ou do país. A verdade é que não estamos blindados a ter momentos em que precisamos de inspiração e direção de outra pessoa. Hoje nós temos aqui, no nosso bate-papo, Sidney Oliveira. Ele vai poder contar um pouquinho pra gente como é que é essa história. Essa história chama-se mentoria, sabe? Eu acho que tem muita gente que não sabe que a gente pode ter um mentor hoje, como isso é importante. Depois que eu conheci o Sidney, gente, eu tenho 4 mentores na minha vida, e esse negócio melhorou muito. E para um ser humano adulto, hoje, do jeito que nós vivemos, gente, a gente precisa saber mais, melhor, o que é isso. Ter descoberto o que é mentoria mudou minha vida. Eu quero que faça isso na sua vida também. Vamos conversar? Sidney Oliveira, tudo bem, lindão? Leila, tudo bom? Que bom que você tem 4 mentores, Leila. Gente, mas eu aprendi com você, como eu achei bom esse negócio. Por quê? Porque eu comecei a ver que tinham pessoas que estavam na minha vida e que é mais do que amizade, entendeu? São pessoas que eu admiro, que eu tenho respeito e que eu queria que elas vissem a minha vida de um outro jeito. Então, eu me coloquei... Né? E aí, quando você começa a dizer, eu quero que você seja meu mentor, eu decidi que você é o meu mentor, eu acho isso ótimo, sabe? É legal. Assim. E às vezes pode ser uma pessoa mais velha, ou pode ser uma pessoa com idade mais jovem, mas que tem um conhecimento que você não tem, e que tem uma experiência que você não tem. Então não tem nada a ver, porque a gente tem uma ideia, né? Que parece que mentoria tem a ver com idade, né? Você imagina que os mentores são pessoas sábias, idosas e tal, que estão acabadas na vida. E não é isso, na verdade. E eu, assim, fiquei encantada com essa possibilidade. Então, hoje eu tenho 4 mentores na minha vida, que são pessoas, assim, é porque eu sou uma pessoa exagerada, né? de linhas diferentes, e num momento de transformação de vida. Mas, enfim, eu quero que você conte pra gente o que é mentoria. Bom, vamos falar primeiro de você. Quem que é Sidney de Oliveira por Sidney de Oliveira? Nossa vida, Sidney Oliveira difícil. É uma pessoa privilegiada que teve vários mentores. Lá na minha adolescência, eu comecei trabalhando num banco e hoje dá pra gente falar com a linguagem atualizada, né, com a linguagem de gestão. Eu fui identificado como high potential. Uau! O que é o high potential? É aquele que aguenta tudo. Gostei, eu fui high identificado como high potential, quer dizer, com grande possibilidade futura. E aí eu tive chefes de várias formas que me jogavam em cada desafio, Leila. Era aqueles que ninguém queria, me jogavam. Eu, na época, não gostava muito disso. Eu, pô, por que só comigo? Tudo que é ruim, sou eu que faço. Toda parte do trabalho difícil sempre jogavam para mim. Eu me dei conta, só depois de alguns anos, à medida que a minha carreira foi se acelerando. Então, eu sou uma pessoa que teve uma trajetória daquelas tradicional, de subir a pirâmide organizacional, bem bonitinha. Comecei como office boy num banco, fui subindo. Perto dos meus 20 anos, imagina, já tinha 19, 20 anos, eu já estava na gerência. Uau. Lá nos meus 23, 24 anos, já era regional. Com 28 anos de idade, eu alcancei a direção do banco, né? Não a direção, não era o presidente do banco, claro, mas eu tinha uma diretoria. E isso, na época que aconteceu, foi na década de 90, era extremamente raro. Olhando hoje para trás, eu percebo uma coisa, e eu normalmente costumo fazer isso. Se eu for lá na escola de mentores, eu costumo fazer isso com as pessoas para entender o que é mentor. Então, eu normalmente coloco a pessoa assim, feche os seus olhos, pense naqueles momentos chaves na tua vida, onde você tinha que tomar uma decisão, podia ser de um lado ou de outro, você estava meio perdido, não sabia exatamente para onde ir, e realmente a gente às vezes fica nessa situação, sem o chão. E nesse momento, em algum momento, você teve que tomar uma decisão. É bem provável que nessa hora de momento de decisão bem difícil, você recorreu a alguém, ou para dar ouvir, ou para dividir a tua dificuldade, ou simplesmente para desabafar, você recorreu a alguém. Eu costumo pedir para a pessoa fechar o olho e pensar no momento bem difícil da vida e pensar na pessoa que vem à mente, nessa hora. Quem foi essa pessoa? Na maioria das vezes, essa pessoa é o mentor. É uma pessoa que naquele momento estava fazendo a mentoria.
Você começou falando sobre idade e tem aí um dilema, né? Mentor tem aqueles estereótipos. É o velhinho, tipo Shaolin, aquele mestre, ou mestre Yoda, 700 anos, velhinho, não é isso. O mentor, ele é uma pessoa que é veterana, ele tem vivência em alguma coisa. Legal, e ele trabalha esse processo de transferir essa vivência, essa experiência dele, para alguém que naquela vivência é novata. Então, vamos colocar assim, eu nunca estive aqui, numa rádio, nessa rádio, nunca estive. Então, aqui eu sou novato. É bem provável que o rapaz que está operando a mesa, que tem menos idade que eu, mas ele é mais veterano aqui. Então, ele pode fazer a mentoria minha, que sou novato. Nessa nossa relação, eu sou o mentorado e ele é o mentor. Tá? Então, a relação entre mentor e mentorado não é diretamente associado à idade, mas é associado à vivência que alguém tem sobre algum aspecto que alguém também tem uma vivência menor, de novato. Eu não mexo muito em jogos online, League of Legends. Mas eu conheço um rapaz de 16 anos de idade que joga muito, ele é técnico de seleção de League of Legends. É evidente que, se eu for jogar League of Legends, quem vai ser o meu mentor? Um rapaz de 16 anos de idade. Então, é essa relação de mentoria que a gente costuma falar. A relação entre alguém que tem uma grande experiência, uma grande vivência em alguma coisa, transferindo para quem é mais novato naquele mesmo aspecto. Eu acho que muita gente fica perguntando, né? Porque você ouve muito falar coach. Qual a diferença para as pessoas entenderem? Qual a diferença de mentor e de coach? Porque as pessoas começam a se confundir, né? Uma coisa é a gente lembrar que coaching tem a ver com a palavra treinar. O que você treina? Você treina competência. Então, a gente costuma colocar o conceito de coaching como alguém que é habilitado, instrumentado, preparado para desenvolver competência no indivíduo. Às vezes, por exemplo, eu posso estar numa situação que eu tenho que dançar tango e eu descubro que eu não tenho competência para dançar tango. Eu vou precisar de um coach. Então, é nesse sentido. Eu não tenho uma competência. Um coach muito bem preparado, ele pode fazer um trabalho espetacular para treinar competência. Já o mentor, ele não vai desenvolver competência. Ele vai desenvolver a maturidade para o uso da competência. É mais ou menos na história do tango. Eu não tinha competência do tango, contratei um coach para me treinar o tango. E ele desenvolveu, ele olhou para o meu corpo, viu como eu faço, vejo o que eu faço de certo, de errado. Ele tem toda a técnica dele. Aprendi, ele me certificou. Pronto, agora você já sabe, aspas, dançar o tango. Só que aí eu vou dançar o tango numa comunidade onde tem 500 pessoas que mandam muito bem no tango. E na hora eu vejo que o meu chefe está lá com a filha dele e ele pede para eu dançar com a filha dele. Eu olho e falo, caramba. E a filha dele é aquelas meninas assim que são avançadas. Só que é o meu chefe. E o que eu faço nessa hora? Eu até posso saber a técnica do tango, a competência do tango, mas eu não estou preparado para o desafio de enfrentar uma dança do tango com a filha do chefe, que se eu fizer algum movimento inadequado pode repercutir na minha carreira, que não tem nada a ver com o tango, tem a ver com o cenário. O que eu preciso nessa hora? Eu preciso de alguém que já tenha dançado com a filha do chefe e sobreviveu no emprego. Alguém que já tenha essa vivência e saiba, para eu prestar atenção, que movimentos que ele fez, que movimentos que não foram adequados. Eu tenho que ter alguém como referência. O mentor, ele tem uma boa capacidade de gerar referência, de gerar um modelo para a gente seguir. Me fala uma coisa, às vezes você se descobre mentor, né? Porque você está há muito tempo numa área, você faz alguma coisa, tem um sucesso, está numa referência na área, e as pessoas vêm pedir para você mentorar. E daí, mentorar tudo bem, quer dizer, eu posso falar tal, mas existe uma técnica para isso, existe um preparo para isso. Como é alguém que está escutando a gente, que já tem uma experiência, tem uma vivência, e que as pessoas começam a tratar ele como um mentor, mas eu falo, mas tudo bem, eu posso até falar, mas eu estou falando da minha experiência, mas será que tem um método para isso? Tem uma maneira organizada para eu poder trabalhar nisso? Como é que funciona isso? Uma das coisas que a gente faz quase que intuitivamente é tentar ajudar os outros com a nossa experiência. A gente faz isso dando opinião, dando nosso palpite. Né? Assim, faz isso, não faz isso. Isso é muito dependente, porque se eu dou minha opinião sobre alguma coisa, provavelmente a pessoa vai tentar. Se ela seguir minha opinião, ela vai me culpar.
Se ela não seguir minha opinião, ela vai dizer que eu que não defendi bem minha opinião. Ou seja, eu acabo sendo responsável de qualquer natureza. E as pessoas querem, num primeiro momento, a opinião. Agora, em vez de eu dar a minha opinião sobre alguma coisa, que tal eu dizer como foi que eu enfrentei aquela situação? É diferente, eu vou dar a referência. Então, vamos supor, você tá com uma blusa preta e pergunta para mim o que eu tô achando para essa apresentação. Eu posso chegar e dar minha opinião. Eu acho que você não fica bem de preto. Pronto. É só uma opinião. E você pode gostar, não gostar, aceitar, não aceitar. Agora, eu posso falar, você sabe que quando eu fui fazer uma apresentação, eu coloquei preto e eu não me dei bem? Eu não gosto muito de usar preto, eu que não gosto. Então, o mentor, ele usa muito a referência dele, ele não dá a opinião. Porque a opinião cria essa dependência. Quando a gente está no processo mais intuitivo, normalmente a gente dá a nossa opinião. Se a gente faz a técnica da mentoria, aprende a ser mentor, o que acaba acontecendo é que a gente descobre que antes de eu dar a minha opinião, eu precisaria ler a tua maturidade para entender a minha opinião. Não para você ficar dependente, mas para você ter autonomia. Então, uma das coisas que a gente mais desenvolve na mentoria, quando a gente fala da técnica de mentoria, é ajudar o candidato a mentor a ler a maturidade de quem será o seu mentorado. Então tem uma técnica de fazer a leitura de maturidade de maneira mais estruturada para que ele exerça a influência dele sem ser uma influência dependente, mas sim uma influência mais referencial. Então assim, esse treinamento do olhar é o mais complexo, porque a gente até olha intuitivamente, mas a gente normalmente a gente erra, porque a gente está tão aflito em tentar ajudar os outros que a gente acaba dando opinião e se torna corresponsável. Você escreveu 2 livros que você desenvolve esse trabalho, né? Porque é uma coisa que não tem muita literatura, não tem muita coisa pronta assim, né? Aqui no Brasil tem pouca literatura, tem pouco movimento modelado com essa estrutura. O conceito de mentoria, ele já é milenar. Ele vem lá da Grécia Antiga, do famoso mentor, que era um dos discípulos, dos professores dos filhos de Heráclito. Então, esse conceito já é antigo. Eu costumo dizer que Jesus usou da mentoria com os discípulos. A gente fala que Jesus era professor, era mestre. Olhando bem a forma que ele agiu, Jesus falava através de exemplos. Então, faça o que eu faço. Ou ele falava através de parábola, dando histórias e referência. Então ele usava a mentoria. Isso foi esquecido na época da Revolução Industrial para cá, porque daí a gente criou a figura do passador de informação em alguns níveis, que é o professor, né? Que ele tem a função de pegar a informação e passar. Foi esquecido um pouco disso. Então, quando a gente fala de mentoria, tem um hiato aí nos últimos 200 anos sobre o que é o exercício da mentoria. E ele vem sendo resgatado desde 2005, 2010, que ele começou a ser resgatado como um modelo de desenvolvimento humano. Principalmente porque os mais jovens desses últimos 30 anos, quer dizer, os jovens com menos de 30 anos nessa nossa realidade, eles são super nutridos de informação. A internet, eu diria que é o modelo mais forte para super nutrir, mas eles não passam pela vivência com tanta facilidade. Até porque nós, que somos um pouco mais veteranos, estamos vivendo mais, você sabe disso. Como a gente está vivendo mais, a gente não sai do jogo tão rápido. E se a gente não sai do jogo tão rápido, o jovem não entra tão rápido. Então, o que acontece com os mais jovens desse século? Eles são jovens assim, extremamente competentes, muito nutridos de informação, rápidos, com pensamento muito ágil, mas eles não foram experimentados. Então, eles desenvolveram poucas cicatrizes, eles ainda não estão prontos para o cenário. Quando a gente pensa assim, o jovem não está pronto, a gente não dá o desafio. E aí só atrasa ainda mais a maturidade que o jovem precisa desenvolver. Então, olhando o cenário atual, o que acabou acontecendo é que muita gente começou a estudar a mentoria no mundo. Então, o movimento da mentoria vem crescendo no mundo todo nos últimos 10 anos. Aqui no Brasil, eu fui um dos pioneiros a desenvolver isso. Percebi a falta de literatura estruturada, de modelagem, de modelos aplicáveis. Eu comecei a preparar alguns livros, eu comecei a me perceber agindo como mentor, e a partir da minha ação, comecei a desenhar os meus modelos de gestão, as minhas fórmulas, e publicar isso nos livros. Então, nós falamos dos 2 livros que tem aí a metodologia da maturidade. Não sou eu o único que fala sobre a maturidade,
de Cris Argyris lá na década de 80, ele já falava, eu peguei muita coisa dele de lá para cá, do Adler também. Então tem muito modelo vindo, construindo o conceito da mentoria. Aqui no Brasil é pouca literatura ainda, mas tem muita gente trabalhando o conceito. Então, e além da literatura, hoje você tem uma escola de mentoria. Sim, eu acabei nesses últimos 4 anos desenvolvendo uma iniciativa que acabou redundando numa escola com o objetivo de formar mentores no mercado, quer dizer, formar mentores profissionais, desenvolver o conceito, preparar o roteiro, o que um mentor faz, o que não faz. Nós estamos construindo o conceito de qual é a ética do mentor, aonde que ele atua, tem uma confusão de papéis aí. Quando a gente vê o mercado de um modo geral, tem uma mistura de papéis entre professor, coaching, consultor, terapeuta, psicólogo, psiquiatra, tem uma mistura, todos assim com o intuito de ajudar o ser humano, mas misturam os papéis. A ideia da mentoria é localizar onde que a gente pode atuar sem misturar os papéis. Então a iniciativa da escola partiu dessa premissa, preparar mentores para o mercado. Como o mercado já tem muitos veteranos que já estão terminando o seu ciclo na carreira profissional tradicional, então eles acabam recorrendo muito à escola para se prepararem para atuar. E esse curso é de quanto tempo? Como é que funciona? Bom, hoje o curso mais regular que nós temos de formação, ele dura 3 dias e mais 2 supervisões. Então, a formação, ela dura 3 dias, das 8 às 18, quer dizer, nós estamos falando de 8 horas por dia. E após a formação, durante 1 ano, a gente faz 2 supervisões a partir da aplicação do modelo. A pessoa que termina as 2 supervisões, faz a formação, ela está certificada a atuar como mentor, certificada pela escola. Isso é um movimento que cresce a cada dia, né? Fora esses cursos, nós temos outros cursos que a gente vem oferecendo. É legal você falar como é que as pessoas acham a sua escola, como é que tem, qual que é o site? Hoje tem o site da escola, então é o site simples, é escoladementores.com.br. É legal, porque se a pessoa está escutando aqui o nosso programa, ela já pode entrar lá. Sim. Agora, eu quero saber uma coisa. É um mercado novo agora, é alguma coisa nova que está começando, né? Sim. Como é que esse mentor se comporta? Por exemplo, ele faz mentoria dentro da empresa, ele tem um consultório, como é que as pessoas chegam no mentor? Porque quando eu penso num mentor que é alguém que eu admiro, alguém que eu conheço a história, que eu gostei do que ele fez na vida dele, e eu gostaria de ter aquele cara como mentor. Mas uma vez que você está se profissionalizando os mentores, eu fico pensando que vão ter mentores que eu não vou saber quem que foi, qual que é a história dele. Mas o mentor tem que ser mentor em algum assunto, em algum tema. Como é isso que é legal a gente poder explicar para as pessoas? O que acaba acontecendo, e a gente na escola tem feito o catálogo dos mentores, a partir da especialidade dele, onde ele teve maior vivência, maior experiência. O que o mercado tem absorvido num primeiro momento é o mentor no modelo muito semelhante ao que é o coaching, quer dizer, por sessões, é o atendimento individual, ou no escritório, ou num consultório, ou num café. Quer dizer, a fórmula de atender é 1 a 1. Muitos estão já atuando de maneira online, através de ferramentas de videoconferência. E esse movimento, eu diria que é o primeiro movimento. Só que as empresas já vêm pedindo mentores para suas equipes. Então, o que tem acontecido, isso é mais recente, de 2 anos para cá, é uma demanda por parte das empresas que querem, eles colocam, por exemplo, um líder para promover uma pessoa à liderança. E eles querem um mentor que tenha muita vivência em liderança para acompanhar esse líder durante um período. Então, o mentor também vem sendo demandado dentro das empresas como se fosse um projeto de consultoria, mas não é focado no processo. O consultor, ele tem o foco no processo. O mentor tem o foco no indivíduo, no desenvolvimento da maturidade do indivíduo. Então, já existem muitos profissionais que atuam como mentores profissionais dentro das empresas. Nós, na escola lá, sempre recebemos a demanda de empresas falando: olha, vocês têm alguém com bastante experiência em negociação? Porque a gente está com um novo negociador aqui na empresa, na área de compras, e a gente queria um mentor para acompanhar ele de maneira estruturada. Aí nós temos profissionais que já fizeram a formação e que têm na sua expertise
viver com negociação. Pronto, a gente faz a apresentação e ele presta o serviço para a empresa. Isso também é recente. Que legal. Lá fora, isso já está um pouco mais comum. As empresas lá fora já tinham um costume de contratar consultores para cuidarem de determinados processos. Eles começaram a contratar mentores para desenvolver as pessoas que tomam conta do processo. Ou seja, ao invés de eu contratar um consultor para melhorar minha área de negociação, eu contrato um mentor para preparar quem vai gerir a área de negociação. Eu estou usando negociação como um exemplo. Então, isso vem crescendo de uma maneira mais consistente. Nós começamos a escola com 20 mentores. Hoje nós temos aí uma rede de mais de 400 mentores na escola. Desses mentores, alguns já estão muito ligados à mentoria associada da escola. Então, nós estamos perto aí de 45, 50 que atuam nesse ramo. E nas empresas, uma coisa interessante que surgiu. Elas começaram a perceber a mentoria como uma competência de liderança. Então, eles começam a demandar da escola a formação dos líderes em mentoria para que eles desenvolvam as suas equipes. Que tem todo sentido, né? Num processo de gestão, é o líder desenvolvendo a maturidade da sua equipe. Ao invés do líder agir daquele jeito tradicional, comando e controle, que é o comando e controle gera dependência. Não, eu desenvolvo a maturidade da minha equipe para que ela tome conta do processo e eu, gestor, só atue no momento que é necessário porque é alguma falha que é irreversível ou precisa atuar de uma maneira mais contundente. Esse movimento faz com que a mentoria cresça também dentro do ambiente corporativo. Em termos de para você ter uma ideia, Leila, o ano passado nós fizemos 9 turmas de mentoria na escola. Dá em torno aí de 150, 160 pessoas, mentores profissionais. Dentro das empresas, em programas de formação das empresas, foram mais de 900. Só para você ter uma dimensão do volume de mentores que estão surgindo no mercado. Então, o que a gente acaba acreditando é que a mentoria não é apenas uma técnica. A mentoria está muito mais para uma competência que é desenvolvida, seja em gestores, seja em profissionais que querem usar a sua experiência para transmitir e formar outros profissionais. Nossa, eu estou achando genial, porque assim, às vezes a pessoa não tem esse olhar, né? Vê a palavra mentoria, mas não sabe para onde que vai. Eu queria aproveitar que nós estamos no fim da nossa entrevista, eu quero aproveitar tudo dele. Ele trabalha muito com esse pessoal, com essa geração jovem, ele trabalha muito com jovens, né? Geração Y, X, Z. Comecei com o Y, né? Mas o Y já está ficando velho, está perto de 40 anos. E agora como é que chama a nova geração? Tem vários nomes. Tem a Z, só para ficar nas letrinhas, mas a mais famosa agora é Millennials, né? Que é o jovem final da década de 90 e início desse século que nós estamos. Então chama Millennial. E já vem surgindo ideias de outros nomes, mas o nome é só nome, isso aí é só para a gente brincar com esse nome. Eu queria dar uma provocada, que eu quero trazer esse homem aqui de novo para conversar sobre isso. Qual que é o efeito das redes sociais nesse mundo louco que nós estamos vendo? Só para essa conversa para a gente fechar num outro dia, mas vamos ver. Bom, olha, o efeito é a gente está se tornando cada vez mais alienado, mais omisso, mais indiferente. As pessoas estão tão absortas com o conteúdo das redes sociais que se a gente fizer um olhar um pouco mais crítico, vai descobrir que quase 95% daquele conteúdo não serve para nada. Então, tem uma expressão que um amigo nosso, Murilo Gun, ele colocou uma vez, eu não sei se é da autoria dele, mas de alguma maneira ele falou de obesidade mental. E a ideia da obesidade, o princípio da obesidade é eu como mais do que eu sou capaz de gastar. A informação tem a mesma característica. Se eu coloco informação no meu cérebro, e eu não vou usar para nada, para que eu estou colocando a informação? Você vai gerando um excesso de informação. Pelo excesso de informação, a gente vai começando a ficar um pouco alienado, porque você só quer encher de informação, você não usa para nada a informação. Então, esse movimento das redes sociais, eu convido você a fazer uma coisa que eu fiz, inclusive, ontem à noite. Eu vou fazer um spoiler aqui, do filme, da seriado Black Mirror no Netflix. Ontem, eu não sei se dá a data, mas ontem estreou a 5ª temporada. Então, quem está nos ouvindo, assista o 2º episódio da 5ª temporada, você vai ter uma dimensão do que a rede social tem provocado na nossa vida. A gente começa a não prestar atenção nas relações. É engraçado que a rede social é para ter contato de relacionamento. As pessoas estão tão absortas em receber aquele conteúdo que a única coisa que eles não fazem é relacionar.
Eu fiz esse semestre que nós estamos, eu desliguei o meu Facebook, desativei. Apaguei o feed, eu tirei todo mundo que eu seguia no Instagram, eu tirei. E uma coisa mais poderosa ainda, eu pus no silencioso todos os meus grupos de WhatsApp. Leila, eu fiz uma conta projetada, foi mais de 100 dias de não dispersão. Porque a gente dispersa. Você está entrando na rede social enquanto você está trabalhando uma coisa, você dispersa. Mas dá para fazer as duas coisas simultâneamente, mas é dispersivo. Eu fiz uma conta de quanto que eu tinha de dispersão. Mais de 100 dias. Então, é uma pauta legal para conversar sobre rede social. Nós vamos voltar aqui e trazer você na pauta. Gente, fica com essa, hein? Obesidade mental. Adorei. Até a próxima. Valeu. Obrigada, hein, Cirine? Obrigado, gente,